É uma honra muito grande estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Eu espero ser merecedor dessa honra, na verdade, né? E eu não sei nem por onde começar, na Então vamos lá, verdade. nós É vamos começar muito. pelo começo. Ó. Primeiro é um bate-papo bem gostoso, eu e você. Estamos aqui muito tranquilos, tá? O pessoal que tiver assim dúvida, quiser perguntar, gente, é um bate-papo, quiser interagir, pode mandar mensagem que a gente vai conversando aqui com todo mundo, porque essa live tem esse objetivo, da gente ficar bem à vontade, conversar, tirar dúvida das pessoas, que eu acho que é bem bacana o assunto que a gente vai falar também. Mas primeiro eu quero saber quem é Roberto Tedesco. Você nasceu onde? Onde é que você nasceu? Eu nasci na capital de São Paulo mesmo, aqui em São Paulo. Eu Tá, nasci. Eu nasci em 62, na década de 60. legal. E E você nasceu aqui em São Paulo, estudou sempre, estudou em São Paulo também, Roberto? sim, não, boa parte aqui, né? Na verdade, eu tenho uma pequena correção para fazer, né? Eu lembro que você falou num texto seu que eu era médico, mas não. É muito comum esse engano acontecer, porque eu trabalho na Escola Paulista de Medicina, né? Eu Uhum. dou aula de anatomia lá. E todo mundo pensa, né? Escola Paulista de Medicina igual médico, né? Mas na verdade a minha formação é biologia. Tá. Eu me formei em biologia e na verdade eu sempre quis fazer pesquisa. Eu sempre quis ser um cientista, né? A carreira científica sempre me chamou muito a atenção. Eu trabalhei a vida toda para ter uma carreira acadêmica, né? Eu queria Tá. pesquisar. Tá. Então eu fiz Mas você fez o biologia. colegial normal, você fez aqui em São Paulo, é isso que eu queria saber. Você tem Fiz. irmãos? Eu tenho uma irmã, que é pedagoga, eu estudei aqui em São Paulo, né? Eu fiz um colegial técnico na época, né? Tá. E na época eu já comecei a gostar de laboratório, já fazia um colegial já em patologia clínica, Já né? Que eu trabalhei em laboratório há nesse muitos lado anos. mesmo, né, Roberto? Já desde, na verdade foi desde da infância, porque ao invés de ficar jogando muita bola na rua, eu gostava de ficar no jardim mexendo com as coisas, com as plantas, com os insetos. Eu era muito, um pouco mais fechado, não era tão expansivo assim, né? Não fazia muitas amizades, eu era Tá. bem mais. Então E você o nasceu meu aqui pai em que São teve essa Paulo, você sacada, tem uma irmã, é isso? minha irmã, ela é pedagoga. Uhum. Pedagoga. E aí você fez o técnico e depois você ingressou, você já foi direto para a área. Conta pra gente Aí, esse teu caminho dos estudos primeiro, que a gente quer conhecer. Então, aí eu fui para biologia. E Tá. aí, na biologia, parece que eu descobri o mundo. Eu falei, nossa, eu me encontrei, é aqui que eu realmente precisava. Porque a biologia, parece que ela tira para todos os lados, né? Quando você acaba a faculdade, assim, você está com um diploma de biólogo na mão, mas você estudou um monte de coisa. Você não consegue nem escolher o que fazer, né? E eu gostei muito disso, né? Desse olhar amplo para todas as coisas, para a vida, né? Eu escolhi uma carreira dentro da microscopia eletrônica e comecei a fazer mestrado em olho, né? Eu gosto muito de olho, sempre trabalhei com olho. Ah, E eu é? fiz o mestrado. Conta pra gente devagar. E pense que todo mundo que está te assistindo agora, as pessoas não conhecem sua história. Ninguém sabe É, o que é que você faz. Então, vai bem devagarinho, pessoal que está chegando agora. Pessoal, todo mundo é. seja muito bem-vindo aqui na nossa live. E a gente quer que vocês contem de onde vocês são. Oi, Serginho. Boa noite. Ângela. Ó, tem um pessoal muito legal chegando com a gente. Fale de onde vocês são. Pode fazer perguntas, porque a ideia é essa, é interagir mesmo, é um bate-papo. A gente está contando aqui que o Sérgio, o Sérgio não, o Roberto, eu falei oi Sérgio, eu estou chamando de Sérgio, que o Roberto ele tem uma irmã, ele é de São Paulo, estudou e já foi direto, porque quando a gente vai escolher a área humanas, exatas, você tem um mundo, né? Na nossa época era muito, mas agora então, nossa, você tem muita coisa para Agora é muito escolher, você pior. aprende muita coisa, não sabe o que fazer É, com tudo isso, mas você diz sim. uma coisa importante. Você sempre gostou de trabalhar com o quê? Com os olhos, de olhar, de... Explica Olho. pra gente o que que é isso. Na verdade, da biologia, comecei a gostar muito do estudo da morfologia, Tá. né? Que a morfologia, a histologia, a anatomia, então tudo ligado a essa descrição morfológica e anatômica
dos organismos, isso me chamava muita atenção. E eu gostava muito de entender como é essa dinâmica, esse conjunto, de como tudo funciona. Eu sempre tive essa necessidade de saber por que isso funciona e como ele funciona. E eu, como eu fiz o colegial já para a área de laboratório, eu prestei um concurso na época da faculdade, entrei, fui trabalhar em laboratório, e depois eu prestei um concurso na Escola Paulista de Medicina e entrei também. E fui trabalhar no Centro de Microscopia Eletrônica. E aí, aí eu tinha ferramentas na minha mão para responder essas minhas perguntas, né? E eu encontrei um professor lá, o professor Ricardo Smith, que também trabalhava com olho, e ele falou para mim, olha, eu tenho um projeto que eu estou querendo desenvolver há muito tempo, mas eu não tenho tempo de desenvolver. Lê o projeto, vê se você gosta, e se você quiser a gente faz junto. Aí eu li o projeto, me apaixonei por ele, e era com uma acomodação visual, para a gente descrever o músculo ciliar, que ajuda na acomodação visual. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, puxa, é como a gente enxerga, como a gente vê o mundo. Eu sempre achei muito interessante. Gente, eu adorei isso, Roberto. Porque o olho é o órgão. Gente, travou o Roberto. Peraí, que ele ficou travado aqui. Vocês estão todos aí me vendo, né? Roberto travou um pouquinho. Voltou, calma. Você voltou. Pessoal, olha, quando vocês verem que está travado alguma coisa, espere um pouquinho, porque a internet é assim. Vai e volta, é o horário, tá tudo bem. Tranquilo, tá? Só para dizer, vocês que estão gostando da live, faz um coraçãozinho aí, tem um aviãozinho, clica nele e passa para a galera. Manda na lista de transmissão para todo mundo entrar aqui com a gente. Vamos divulgar essa live, o pessoal conhecer a história do Roberto. E aí, eu gostei da história, o que é o olhar. O olho. Como é que funciona isso? Porque, veja bem, o olho é um órgão bastante interessante, né? É um órgão que, no desenvolvimento embrionário, por exemplo, ele fecha rapidamente antes do resto do corpo. Por isso que no sistema imunológico, às vezes não consegue enxergar algumas coisas dentro do olho. Ele tem quase que uma vida própria. E é o órgão dos sentidos que a gente mais utiliza. Na verdade, a gente aprende a se reconhecer como ser humano através do olhar. A gente olha o comportamento dos outros seres humanos e a gente incorpora isso no nosso comportamento também. Então, às vezes a gente vê uma cena que nos choca e muda toda o nosso psiquismo, muda toda a nossa vida. Essa informação entrou pelo olho. A mensagem subliminar, por exemplo, ela entra pelo olho. Ela vai direto lá para o nosso cérebro sem a gente ver. Então, o olho tem uma série de coisas místicas e que me chamava muito a atenção. E esse professor Ricardo Smith, ele me deu essa oportunidade de poder desenvolver isso e trabalhar com isso, né? Então, foi a união perfeita, né? E aí eu comecei a trabalhar para descrever esse músculo e fiz toda a minha tese de mestrado nisso. Depois eu fui fazer doutorado no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz. Tive um convite, uma oportunidade muito grande, mas lá eu precisava, como é um instituto de saúde pública, eu precisava colocar uma doença no olho aí, né? E tem uma doença que acomete muito o nosso olho, que é a toxoplasmose. Uhum. E não tinha um estudo de descrição morfológica dessa infecção, né? E aí eu fiz um modelo experimental para descrever essa doença e eu fiz a tese toda descrevendo isso e inclusive encontrei a atividade de um epitélio, o qual ainda não tinha sido descrito, né? A grande graça da ciência é isso, é o olhar que você dá para alguma coisa que ninguém viu, né? Ninguém viu ainda e você conseguiu dar esse olhar. Na verdade, Roberto, eu acho que não só na ciência, né? Eu acho que o olhar é o que você está dizendo. É muito legal você trazer isso, porque é como é que você se vê. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos, você está respirando ainda, exatamente, mas a abertura dos olhos. O que é que você programa quando você abre os seus olhos e fala, puxa, hoje é sexta-feira, o que é que você vê primeiro? Qual a imagem que você vê dentro do teu ambiente, a sua imagem, como você se vê, como você vê o outro. Sim. Então, é tudo através dos olhos, um órgão tão importante, e é o que você disse. É a porta de entrada de tudo, das emoções, do teu físico, enfim. E existem estudos, e como você fez, você se
né, se aperfeiçoou por essa porta para trazer... Gente, Sim. a gente vai falar... Olha que história mais interessante. Eu não sabia, não conhecia a história do Roberto, né? Eu conheço ele, a gente vai contar como depois o pessoal, mas não sabia que você tinha feito exatamente esse percurso. Mas como é que o olhar... Porque o olhar, ele além de ser o físico, né? Como é que esse olhar, ele traduz o que a gente sente? Então, é isso que a gente... Tem gente mandando aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, DJ. Olá, opa! Seja bem-vindo aqui com a gente. Roberto, coloca a sua rede social aqui, escreve para o pessoal. Ah, o assunto é sobre o quê? A gente vai escrever agora. Olha, o Roberto Tedesco, ele é psicanalista, ele faz parte do grupo Homens que Inspiram da Casa 3. Ele tem um trabalho fantástico, vocês vão amar o trabalho dele, que fala exatamente sobre o quê? O que é a psicanálise? É entender toda essa psique, né, que a gente tem, das emoções, deste inconsciente, desta angústia, emoções. Ele é melhor para falar, porque ele é meu professor, gente. Eu não posso ficar falando aqui, senão depois eu vou tirar nota. Que nota que eu vou tirar, Roberto? Eu tô frita. Mas olha só, muito legal a história dele. Ele estudou, ele é de São Paulo e foi direto para a área que ele está contando aqui. Você está entrando agora, você vai prestar bem atenção. Vai ficar gravada essa live para quem perdeu. Mas o assunto é muito interessante. Sigam o Roberto ali, ele já colocou a rede dele e continua para a gente, Roberto. Então, o teu estudo, que foi através dos olhos, e aí conta para a gente. E aí eu fiquei trabalhando com o olho, né, com essa doença, e encontrando coisas e trabalhando os processos inflamatórios. E o olho tem umas particularidades e uma coisa interessante, né? Por exemplo, o olho é o único órgão do corpo que a gente não pode fazer uma biópsia. Você não pode tirar nenhum pedacinho dele. Você pode comprometer o órgão inteiro se você fizer isso. Você tira uma biópsia do rim, do fígado, do pâncreas, de qualquer parte do corpo, você consegue tirar uma biópsia e fazer a análise. No olho você não pode mexer muito, não. Nossa, isso eu não sabia. Não pode. Então o olho tem umas particularidades bastante interessantes. E da Fundação Oswaldo Cruz, o que me proporcionou é fazer o pós-doutorado na França. Eu fiquei um tempo na França, estudei na Faculdade de Medicina lá, fazendo pós-doc e trabalhando com epitélio pigmentado da retina. Eu vi que ele tinha um papel importante nas infecções intraoculares, né? Isso tudo foi descrevendo a retina ao longo das infecções. E aí eu voltei para o Brasil e da Fundação Oswaldo Cruz eu resolvi voltar para São Paulo. Eu falei assim, não dá mais para morar aqui no Rio de Janeiro. A minha casa realmente científica e meu trabalho era aqui em São Paulo. Parte da minha família está aqui em São Paulo. A minha filha morava aqui em São Paulo. Eu falei, eu não posso mais ficar no Rio de Janeiro. Aí eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, teve uma quebra. Isso foi em 2010. 2010. E houve uma quebra profissional muito grande, uma quebra pessoal muito grande. Eu não consegui me lidar muito bem com isso e entrei num processo depressivo muito grande, muito severo. Nossa, olha só, pessoal, o que é que a vida faz com a gente de verdade? Pois é. Às vezes uma troca de trabalho ou de lugar, de cidade que você está vivendo. De lugar, mudança, muda tudo. Ela te leva lá para baixo e por mais que você seja uma pessoa até da área, né, da saúde, sim, que você, não sim, importa, você acaba entrando, você também pode ser, né, acometido por uma depressão que foi que você teve. Ninguém está imune a isso, né? Ninguém está imune. Então, e até que foi através de um olhar, né, de um amigo, aproveitando até esse trocadilho, assim, que encontrou comigo na rua e falou assim, nossa, como você está magro, você está com HIV? Né? Aí eu olhei para ele e falei, não estou. Ele falou, você está uma caveira. E realmente eu tinha perdido, assim, uns 9 quilos, né? E aí eu olhei para mim e falei assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso deixar isso acontecer. E ele me deu o telefone da Sociedade Paulista de Psicanálise, que era lá na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa. Conta devagar para o pessoal pegar essa história. Pessoal, presta atenção, que interessante. Foi assim que eu fui para a psicanálise. Da área de saúde,
trabalhando já com todo o doutorado, com toda a história dele, não percebeu que ele estava doente, né? Que ele estava precisando de ajuda. Sim, E através do olhar de doente. uma outra pessoa que diz, puxa, você não está bem. Porque a gente às vezes a É, gente olha no espelho, mas a gente não se enxerga. Não não se fala, nossa, vê, o que não está se vê, acontecendo? E através não desse se vê. olhar é que falou para você, e aí você foi atrás da escola, né? Que é a nossa escola, a Eu, escola onde eu estou fazendo o meu curso. E conta e pra aí, a escola que hoje eu dou aula, né? É a escola que eu me formei também e o que eu gente. dou aula, né? Mas o interessante é o link, né, de uma coisa com a outra aí, né? Porque eu fui lá para procurar atendimento. Ele falou assim, ó, lá o pessoal atende. Porque ele tinha cursado lá, não para atender, ele queria pegar a parte filosófica da coisa, né? Sim. Então, eu fui lá e no dia seguinte me ligou uma pessoa, né, um terapeuta, falando que poderia me atender. E eu comecei a fazer um atendimento lá. E como assim? A pesquisa é uma coisa extremamente investigativa, tá movida com a criatividade e a curiosidade, né? Você tem que investigar, você tem que ir atrás, você tem que buscar elementos para provar aquela ideia. Aquilo começou a me instigar demais. Aquilo começou a mexer comigo. Eu falo, nossa, o que é isso que tem essa capacidade de mexer tanto assim comigo a ponto de me alterar e eu retomar a minha vida, né? Onde eu encontrei força em mim mesmo para fazer isso e comecei a estudar. Comecei a estudar e eu falei com um amigo meu que era psiquiatra, ele falou, começa por Freud. E eu comecei a ler Freud. Aí eu li os Três Ensaios da Sexualidade, eu li Totem Tabu, eu comecei a ler. E o meu terapeuta também começou a me dar umas dicas de leitura. E que E época quando foi eu isso, fiz, Roberto? foi também, né, foi em 2011, Tá. foi quando eu fiz 50 anos. Me bateu uma loucura assim de falar assim, meu Deus do céu, eu fiz 50 anos, uma hora eu vou ter que me aposentar. Como é que vai acontecer isso, né? Eu vou me aposentar e vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa? Né? Se eu ficar em casa igual eu fiquei da outra vez, eu vou enlouquecer, né? E como eu já vim estudando, o meu terapeuta falou assim, por que você não faz o curso de formação psicanalítica? São 3 anos. Aí eu falei, nossa, 3 anos, né? Aí ele falou para mim, ó, os anos vão passar. Você vai escolher se você quer ficar esses 3 anos estudando ou fazendo nada, né? Aí eu falei, puxa, ótimo. E aí eu comecei a fazer o curso de psicanálise. E achei maravilhoso. Maravilhoso, né? Então vamos falar para o Aí, pessoal onde fica a escola, só para que o pessoal também que está aqui, quem se sim, interessar. na rua Capitão Rosendo, 149, perto do Hospital Santa Cruz, Vila Mariana, né? Isso, é a Escola Paulista, né? Fala para a gente direitinho o nome. É, Sociedade Paulista de Psicanálise. Isso, a Sociedade Paulista de Psicanálise, onde o Roberto fez o seu primeiro atendimento, estudou, se Sim, formou e hoje ele dá aula, né, dentro sim, da escola. Eu faço parte, sim. sou aluna, ele é meu professor, meu mestre, que eu tive o prazer de conhecer, né, fazendo esse trabalho maravilhoso que ele tem. E por isso eu chamei o Roberto, porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação a o que é a psiquiatria de verdade em cima, o que é que ela vai trabalhar dentro do paciente. O que é a psicologia, a terapia, como é que é isso? E a psicanálise? Né? Como é que funciona? As pessoas têm essa dúvida do tipo de tratamento. O que eu posso procurar para o meu atendimento? O que é melhor? Como é que funciona isso para o paciente? É uma dúvida muito comum que as pessoas têm, porque elas misturam um pouco. Isso é um aconselhamento? Sim. Isso é... Como é que funciona esse trabalho? Você tem que ser médico para exercer? Então, por isso que eu te trouxe, Roberto, realmente para você tirar essas dúvidas das pessoas que estão assistindo com a gente, para que também elas possam participar. Então, você que tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, à vontade, estamos aqui. Então, pode continuar, Roberto. Isso é perfeito. Isso que você abordou é maravilhoso. Quando eu recebo um paciente pela primeira vez, a minha primeira abordagem é justamente essa, perguntar se ele tem alguma dúvida sobre a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia,
Né? Aí eu falo para ele, ó, a psiquiatria ela funciona assim, você faz uma anamnese, o médico, o psiquiatra ele vai te receitar um remédio para atuar nos neurotransmissores, para que você tire essa sensação de ansiedade, ou te dê um pouco mais de energia vital para você sair desse abismo, né, que é a depressão, né? E ele vai modulando você de maneira medicamentosa e conversando um pouco. A psicologia, ela já te dá uma ferramenta psíquica, uma ferramenta psicológica para você se livrar de alguma dessas angústias, ou do excesso de ansiedade, ou da depressão. Quando você se sentir muito ansioso, você faz isso, pensa aquilo. Te dá uma Então, ferramenta. isso é um trabalho, ele vai trabalhar o comportamento. Isso é legal falar para ele. Comportamento, o então, real, o que a pessoa está sentindo naquele momento. A parte da psicologia é trabalhar o comportamento do ser humano. Então, sim, a psiquiatria, ela entra com a parte comportamental, mas ela entra com a medicação, onde ele vai colocar algumas medicações para te aliviar aquela tensão que você está passando. A psicanálise, ela entra atrás de tudo isso, né? Ela vem lá, né? Conta pra gente. Ela quer saber o porquê que você tem essa angústia. Por que você tem ansiedade? Por que você está deprimido? Por que você tem medo de andar de avião? Por que você tem medo de cachorro? Por que você tem esse excesso de medo de qualquer coisa? Por que você acha que não está conseguindo fazer as coisas? Por que você não está se relacionando bem com isso ou com aquilo? Onde está ancorado isso? Por que você tem esse comportamento repetitivo? Muita gente vai lá, ó, eu não consigo me relacionar com ninguém. Por que você tem esse tipo de comportamento? Ela é investigativa, ela quer saber aonde isso emocionalmente, por isso que ela vai atrás até da sua ancestralidade. Ela vai querer saber o conteúdo do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, a relação que eles tinham um com o outro, aonde você realmente começa a se reconhecer, qual é a sua lembrança, qual é a melhor lembrança, qual é a pior lembrança, né? Então, vai trazendo isso para ver se a gente consegue ancorar essa angústia em algum lugar. E geralmente acontece isso, né? Aconteceu comigo. Né? O que me chamou a atenção na psicanálise é esse cunho investigativo, esse exagero no olhar, né? Esse olhar diferente para o indivíduo. Né? Eu que trabalho com olho o tempo todo, né? Isso me chamou muito a atenção e isso atuou muito em mim. Eu sempre digo que eu sou um péssimo vendedor. Eu não sei vender limonada no deserto. Mas, na verdade, eu só sei vender aquilo que eu realmente acredito. Porque se eu não acredito, não dá. Né? E a psicanálise, eu acredito muito porque ela mudou em mim alguma coisa muito importante, fez eu ressignificar vários aspectos da minha vida, diferentes setores da minha vida que estavam totalmente desequilibrados, e eu mudei o meu olhar para cada um deles. Né? Ajustei a importância de cada um deles e quanto eu me dedicava a um ou não me dedicava a outros que precisava de uma atenção, que precisava do meu olhar atento. Né? Então, e a gente vai encontrando essas respostas dentro da gente mesmo. A gente não recebe a receita do bolo. Né? Na verdade, o psicanalista ele vai junto com o indivíduo, mas nunca ele se coloca à frente do indivíduo. Na verdade, eu gosto de fazer uma analogia assim, a psicanálise é como se ela ficasse atrás do indivíduo, que caminham juntos. Só que a psicanálise que está atrás, ela nunca para de andar. Mesmo que o indivíduo pare, ela não permite que ele pare de andar, ela vai ajudando a seguir em frente. Né? Então, esse aspecto da psicanálise sempre me agradou muito, porque, na verdade, a psicanálise ela gosta de trabalhar nas sombras. Né? Se você acender uma vela na sua casa, você vai ver que a luz atinge até um determinado ponto. Daquele ponto para trás, tudo está nas sombras. Mas, na verdade, tudo que está na sombra interfere na casa. Está interferindo na casa, está atuando na casa, faz parte da casa, mas ela está nas sombras. Então, na verdade, a psicanálise quer levar a luz para tudo que está na sombra, né, para que você consiga enxergar e não tropece mais. Né? Roberto, isso é muito legal que você falou agora. Tem muitas pessoas que estão entrando aqui agora, que é o pessoal que trabalha mesmo, personal organizer, colegas minhas, sejam todas bem-vindas. Ângela, todo o pessoal que está entrando aqui, a Luciana, Ieda, seja bem-vinda, você vai amar essa live. Pessoal todo que trabalha com organização, com casa, que tem um olhar para esta casa do outro, que tem um olhar para entender o que é que funciona. Então,
é muito Tem. interessante a gente entender, e por isso a psicanálise, ela entra como um produto, né, que eu vou dizer, ela é além disso, ela é investigativa, ela vai lá atrás, ela quer entender os porquês e o porquê desse olhar. E como é que você É, enxerga isso? Como é que você se vê sim. dentro de todo esse contexto que nós vivemos, né? Então, olha que interessante que é, e poucas pessoas conhecem o trabalho da psicanálise. Quando o pessoal fala assim, você Verdade. está fazendo psicanálise? Nossa, mas para quê? Eu falo, para Sim, entender o porquê que nós sim, temos tais comportamentos e por que somos assim. Primeiro é entender a mim para eu entender o outro. Porque se você sim. conhece, né, a você mesmo e consegue esse olhar, você consegue olhar, entender muito, muito melhor o outro. Então é Importante. muito importante fazer essa sequência do que é a psiquiatria, o que é a psicologia e o que é a psicanálise. A psicanálise ela Sim. vai lá, vai buscar o porquê, investigar e fazer você caminhar. E é muito interessante, porque aqui na minha casa, Roberto, logo quando eu comecei a fazer o curso, um dos meus filhos precisava de psicanálise, me perguntou, aí a minha filha entrou para fazer a psicanálise e logo ela disse, puxa, olha, é muito legal. É um trabalho que vai buscar lá atrás. Eu disse, você está gostando mesmo? Como é que está sendo para você? De repente, a família toda foi procurar essa ajuda, porque isso facilita a sua vida. Você não fica dependente, você não fica Sim. codependente de ninguém, ou porque geralmente as pessoas têm até medo, assim, receio. Puxa, eu vou fazer psicanálise, ou será que eu vou ficar viciado, eu vou ficar sempre ter que ficar dependente lá do terapeuta, eu não quero. Tem gente que não quer, tem que fazer coisa rápida, né? Aí eu Uhum. digo, olha, gente, para você se conhecer mesmo, se você tem, sei lá, 50 anos, não é numa semana, em 3 sessões que você vai. Isso tudo que é rápido, efêmero, não acredite. Isso não tem Não resultado, rola. né? Não é, É verdade. Roberto? Mas É é um verdade. trabalho, porque é muito bonito, porque é um trabalho, ele vem junto com a tua história, ele vai te buscar lá atrás, ele vai te Sim. empurrar, ele vai ajudar você a entender os seus porquês. Não é só o comportamento. Ele não vai trabalhar a sua Sim. ansiedade, tá ansioso? Você é ansioso? Você tem medo? Não. Ele vai entender por que tudo isso, não é? Então é isso que é legal deixar o Ótimo. pessoal mesmo tirar essas dúvidas. Na verdade, a psicanálise vai fazer você fazer um mergulho profundo dentro de você mesmo. E você vai ter que ter coragem para fazer isso, porque vai para lugares onde você não gosta mais de ir. Né? Você, inclusive, evita. E quanto mais a gente evita tocar nesse assunto, falar do assunto, pior as coisas vão ficando. Né? Isso vai atuando em você de maneira negativa. Você não consegue mais entender que aquilo faz parte de você, aquilo é seu, e você tem que mudar esse olhar e acolher isso tudo que é seu. Né? Então vai para dentro de você e a solução é de dentro para fora sempre. Não tem nada de fora para dentro que vai resolver. Nada que você buscar fora a outra pessoa, aquela pessoa vai ser, eu vou ser feliz se eu fizer isso, eu vou ser feliz se eu fizer aquilo. Não, não, tá dentro de você a coisa. Se você não entender o que a felicidade é uma relação que você tem com você mesmo, tá tudo perdido. Né? Olha aí, Então você não Roberto, pode ter medo, né? uma pergunta aqui até bacana que o Sérgio colocou. Nossa, que sintonia. Eu ia justamente perguntar sobre essa dependência. Muitas pessoas que eu conheço fazem e ficam anos, e é verdade, eu também, Roberto, isso é uma coisa importante. Tem muita gente que eu Sim, conheço e que fala assim, ai, Márcia, eu fiz terapia, nossa, faz 20 anos que eu faço, já troquei não sei quanto. Mas e aí, como é que você tá? Bom, parece que tá igual a pessoa, né? E ela troca, fica é, anos a fio lá, fazendo sessões e sessões, e tá sempre infeliz, e você não vê mudança. Então, é claro que a gente não pode falar assim, de profissionais, e depende de cada um, de cada história, obviamente. sim, Mas a sim. ideia de você realmente não ficar com essa dependência é que o tratamento ele tem que evoluir. É o que você disse, tem que caminhar. Para algum lugar você tem que ir, né? Então, existem dois lados aí, né? O primeiro lado é o lado do profissional, né? O quanto o profissional está abordando aquele conteúdo e como ele está fazendo esse manejo desse conteúdo. O segundo lado é o lado do paciente, que é a figura principal aí.
tem muito paciente que não leva a questão. Ele não traz a questão, ele precisa trazer a questão. Né? E o profissional precisa arrancar essa questão da pessoa se ela não estiver trazendo. O Firenze, ele era muito provocador, né? O Firenze, às vezes, quando ele via que a análise estava muito morna, virava um bate-papo, ele provocava um pouco o paciente, né? Ele falava assim, olha, de 0 a 10, o quanto você me trouxe aqui? Ou, de 0 a 10, o quanto de verdade você me fala? Não precisa, só me dá a nota, não precisa me falar o que é. Aí o paciente pensava e falava assim, 7. Ó, e ele não perguntava mais. Na sessão seguinte, o paciente trazia outros conteúdos, entendeu? Então, vai muito do manejo, como o profissional é preparado, isso é muito legal. Como ele é preparado para fazer o manejo e muito de como o paciente quer entrar em contato. Se o paciente não quer entrar em contato, fica nessa coisa, nesse conluio, né? Tá. Então, a coisa não funciona. O Sérgio está te perguntando aqui, ó, como é feita essa alta? Digo, o profissional fazer com que a pessoa se sinta segura de seguir adiante sozinho. O Sérgio está perguntando para a gente. Ótima pergunta, Sérgio. A alta na psicanálise para o terapeuta não existe. A alta é o paciente que vai se sentir em alta. O paciente vai trazer a alta para dentro do setting. E ele vai desmamar. Né? Ele foi buscar a psicanálise. E ele vai se afastar da psicanálise quando ele achar melhor. O terapeuta, ele não tem esse poder de falar assim, ó, você está curado, tchau. Não é como ele ter dor de cabeça, você receitar um remédio, a pessoa tomar, você não teve mais dor? Não, então você está curado. Não existe isso no emocional. O emocional vai atuar para sempre em você. Eu tô com o mesmo terapeuta há 10 anos. E qual é o problema? Né? Nós temos questões que a gente vai trazendo ao longo da vida. E às vezes... Ao longo da vida você esbarra com alguma outra coisa. Claro, é lógico que o meu terapeuta, ele virou meu supervisor hoje, né? Porque eu levo todos os meus pacientes para o meu supervisor. E a gente discute, a gente não está sozinho. Olha, ninguém faz as coisas de bobeira. Roberto, importante para as pessoas entenderem. Gente, a questão é você ter uma outra pessoa que você confia para ser seu interlocutor, que eu sempre digo, não é dependência. Sim. E também não faz mal, é importante. É importante que você tenha sempre alguém que, para trocar, eu falo que é como conselho de classe. Na escola não tem conselho de classe dos professores, as pessoas se encontram para falar dos alunos. Assim acontece com médicos, assim acontece na área da psicologia, os psicanalistas. Trocam, né? Você precisa trocar, você tem que ter uma supervisão. Eu, Márcia, eu faço mentorias há 5 anos, Roberto, que é uma direção de carreira, que eu faço um trabalho de gestão de tempo, especialidade de organização, direção. Eu indico alguns profissionais. Eu tenho a minha mentora, onde eu faço também eu faço a minha gestão com ela. Eu levo os meus casos, eu decido o que é melhor e passo para os meus clientes, que eu acho muito importante. Então, eu acho que sempre o olhar do outro, sempre a conversa, a interlocução, vai te trazer melhores soluções. Mas é importante entender que sempre você está em evolução, as coisas vão acontecendo, você tem mudanças, você faz alguns deslocamentos, manejos, enfim. Então é importante você estar com alguém que você realmente confia para trabalhar com você. E essa história da alta eu acho maravilhoso na psicanálise. Se eu chegar para o Roberto e dizer assim, Roberto, toda aquela angústia que eu tive passou, eu estou me sentindo bem. E por esse momento eu vou caminhar sozinha, eu estou legal. Quando eu não tiver, eu vou te ligar e vai dizer, ok. Tá? E fica tranquilo. Quando você sentir a vontade ou quiser voltar, então é uma coisa muito leve. Eu também trabalho assim, acho que isso é produtivo, do que você ter a obrigação de estar, de levar, de falar. Tem gente que vai falar, eu já tenho terapia, não sei nem o que eu vou falar. Vou pensando, vou criar alguma coisa. Isso é muito chato, né? Não é pois é. E você sabe que eu tenho uma paciente que eu atendi ela durante 3 anos e agora ela se afastou e, assim, uma vez por mês,
ela manda uma mensagem, eu mando uma mensagem, como é que tá? Fica fazendo uma manutenção, sabe? Claro, claro. A gente vai ter essa relação, é uma relação humana, antes de mais nada. Sim. E a gente mantém essa relação humana sólida, porque é um encontro emocional também, né? O psicanalista, ele é a pessoa real do psicanalista, né? Ele também é um ser humano que está ali num encontro com outro ser humano. E essa relação você vai levar para o resto da vida. Né? Você pode, no futuro, continuar mantendo uma manutenção e a pessoa pode voltar. Né? A gente não está imune, por exemplo, a pessoa perde um ente querido, entra num processo de luto muito profundo, de melancolia, ela pode voltar à análise para trabalhar esse luto, essa melancolia, entender, depois volta de novo. Então a alta está muito mais relacionada ao que o paciente sente e não a uma imposição do profissional. Maravilhoso. Tá? E a gente e tem muitas vezes, eu já falei para pacientes meus que eu atendia eles, começaram 2 vezes por semana, depois passaram a ser 1 vez por semana, e hoje eles estão, e eu sugeri assim, você não quer que fique a cada 15 dias? Né? Ah, ótimo, daqui a 15 dias, depois a gente sentiu isso, né? Você tem que ficar atento para sentir. O grande lance da psicanálise é o sentir, né? É o olhar e atento, e você sente o que está acontecendo. Você tem que estar envolvido com cada paciente. Né? Então, é muito importante essa relação próxima. Sim. E aí você... E a alta é uma coisa que não tem, para mim. Para mim não tem. Para o pessoal que está entrando aqui agora também, está gostando dessa live, está vendo esse aviãozinho? Clica nele e manda para sua lista aí, o pessoal entrar com a gente e interagir. O assunto é muito legal, psicanálise. Com o mestre, Roberto Tedesco. O melhor. Gente, Obrigado. É maravilhoso. Não é porque está aqui, Obrigado. Não. Qualquer dúvida Obrigado. que vocês tiverem, eu já mandei várias pessoas para ligar para o Roberto que estavam com algumas dificuldades, ele prontamente atendeu. Isso também é muito legal. Existe muito lado do ser humano dentro da psicanálise. Geralmente, os profissionais, os psicanalistas, eles têm muito esse lado humano do atendimento, de trazer realmente... porque é muito importante esta relação. A relação tem que ser muito coerente, muito verdadeira para que aquilo flua. Porque não é só o comportamento. Como a gente falou, você vai trabalhar toda a parte que antecede esse comportamento. Então, vem lá atrás, do comecinho da tua história, do comecinho da tua vida. Olha lá, ou melhor, olha lá, o melhor, olha só, seus alunos estão aqui, hein, Roberto? Que legal, muito bem, muito bem. Que bom. Então, Obrigado. pessoal, Obrigado. É legal a gente entender também o quanto é importante essa visão da psicanálise, né? Dentro do que a gente está passando hoje, de toda essa história, de ter voltado para casa, dos medos, de tudo isso que aconteceu. Sim. Como é que aflorou isso, Roberto? Como é que é visto? Como é que a gente pode entender mais ainda esse momento que a gente está vivendo agora? Olha, esse momento é um momento que todo mundo fala assim de incerteza, né? E o nosso cérebro, ele não se adapta muito bem com esse tipo de coisa. A gente gosta de previsibilidade. A gente tem agenda, né? A gente não tem agenda, marca tudo na agenda, como é que vai ser a semana e tal. E se acontece alguma coisa que fura um pouco a agenda, a gente entra num estresse, mas a gente aceita porque o deslocamento ali é pequeno. Uhum. Então, o seu sistema nervoso aceita isso. Mas a gente pegou um momento muito... Agora um pouco menos, a gente está sentindo um pouco menos, que a gente vai se adaptando, mas no início parece que o mundo ia enlouquecer, né? Porque não tem previsão, não tem previsibilidade. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida amanhã? Amanhã eu vou pegar essa doença e vou morrer, né? Então, tirou toda a perspectiva, a possibilidade de você vislumbrar alguma coisa, porque você sempre futuriza, você começa a estudar, você já se imagina formado. Você começa no trabalho, você já imagina daqui a um ano comprando e usando, né, os frutos desse trabalho para fazer alguma coisa. Mas não, a gente tirou todo o pé no chão. Nossa, eu não tenho mais... O que vai ser de mim? Amanhã eu vou estar desempregado, amanhã eu vou perder meu curso, amanhã eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir atender, eu não consigo ir na farmácia, eu vou correr no mercado hoje comprar alimento, porque eu não sei se eu vou conseguir comprar alimento depois, e não precisou nada disso, né?
Isso daí é porque a gente tem uma tendência a trazer o futuro para perto da gente. Né? Então, a gente entrou num processo de estresse muito grande. E a ideia acalmar um pouco esse pensamento, diminuir um pouco esse nível de previsibilidade, a gente entender que a vida vai funcionar de um outro jeito, a gente vai ajustando essa ideia, vai se adaptando à situação todos os dias um pouco, porque ansiedade, na verdade, é excesso de futuro, né? Você exagera no excesso de futuro, aí você fica ansioso. E depressão é excesso de passado. Você fica pensando lá no passado. Eu devia ter feito isso. Olha só, gente, que interessante então, olha que interessante o que o Roberto acabou de dizer. Então, a ansiedade fica no excesso de futuro. Você fica vivendo só o que você quer fazer, e a depressão é o excesso do que você... Aquilo que não fez. Não deu tempo, não vai dar, e agora passou, né? Então, é interessante... E esquece de olhar... Esquece de olhar uma parte que é muito importante, que é o presente, o agora. Por isso que o presente chama presente, porque ele é um presente. Exato. Porque você só pode mudar a sua vida trabalhando no agora, então, no presente. Roberto, você quando fez, então, a tua psicanálise, estudando, você se formou e depois, mesmo lá na escola, você terminou, e aí você começou a dar aula lá, foi isso? Na verdade não foi assim de uma hora para outra, né? Na verdade foi no quinto semestre, enquanto eu era estudante, no sexto semestre, né? Estava terminando, aí tem um momento que a gente tem que preparar todas as aulas. Sim. Né? O que eu gosto da Sociedade Paulista de Psicanálise é que você tem que estudar para valer. Então não é brincadeira. Nossa, né? Não é um curso de 2 meses. Não é? Eu que o diga. Pois é. Eu tô quase morrendo, gente. Mas vai dar tudo certo, eu vou ter que correr lá no Roberto, porque a coisa tá feia. Vai dar, porque nós passamos todos por isso, né? Então, a gente preparando todas as aulas, chegou um momento que tinha uma janela, assim. E aí a Thaís, que é a presidente da sociedade, falou assim, você tem uma vivência com autismo, né? Eu tenho, porque eu tenho uma filha autista, né? Ela tem 22 anos. Eu falei, tenho sim. Ela falou, você já falou aqui, será que você poderia preparar uma aula para a gente aqui, para falar de autismo? Porque a gente não tem ninguém que fala de autismo aqui. Eu falei, me pegou de surpresa, assim. Eu falei, nossa, para a semana que vem? Ela falou, para a semana que vem. Eu, caramba, aquilo me quebrou as pernas. Eu nunca tinha preparado uma aula de autismo, né? Aí como eu tenho acesso a toda a literatura científica, eu comecei a estudar muito, peguei tudo que eu já tinha aprendido com a minha filha também, coloquei ela na aula, tudo mais, né? Ela virou um elemento da aula, e eu preparei a aula, que era uma aula para 60 minutos, né? E aí eu preparei a aula e fui lá e dei a aula, dei todos os aspectos de genética, né? Falei de cromossomos, falei do impacto na família, falei das características do autismo, falei do DSM-5, que é quem determina qual é o nível desse autismo, grau de severidade, falei tudo isso, né? E aí a aula rolou super bem, o pessoal interagiu, começou a perguntar, tinha muita dúvida, a aula rolou por 2 horas, praticamente, né? Aí quando eu terminei a aula, ela falou assim, você não gostaria de dar aula, né? Você vai se formar agora, você não gostaria de dar aula de autismo no curso de formação? Falei, caramba, né? Eu nem pensei 2 vezes, né? Nem pensei 2 vezes, eu aceitei imediatamente. Aí no próximo semestre, depois que eu estava formado, eu já comecei a dar aula e estou lá até hoje. Já estou há alguns anos lá dando aula. Quantos anos você está, Roberto, dando aula lá? Eu estou lá, eu já como profissional há 4 anos lá na sociedade. Que legal. Olha só, a Solange está dizendo aqui, fiz 4 anos de psicanálise, eu mesma me dei alta, a psicanálise me ajudou muito, cada um se encontra em pontos diferentes. Em primeiro, eu tirei a mania de me responsabilizar por tudo e busquei Deus. Muito bem, parabéns. Olha que legal. Tá vendo, gente? Fantástico. Você a alta é pessoal. Parabéns. A alta é pessoal. Bacana, perfeito. Vamos lá. Todo mundo tem o direito de ser feliz, entendeu? E é a relação consigo mesmo. Isso. Todo mundo merece isso. Aline, eu acho que é Aline. Está escrito Line, deve ser Aline. Estou desconstruindo muitos mitos que tinha sobre psicanálise ouvindo vocês. Grata pelos ensinamentos. A live vai ficar salva, vai sim. Você vai assistir desde o começo. E olha,
Qualquer dúvida que você tiver, o endereço aqui do Instagram Pode entrar em contato. do Roberto, você pode entrar que ele vai esclarecer tudo para vocês. E olha que legal, tá vendo? Então é muito bacana porque as pessoas, a gente, assim como, olha lá, agora a Solange está falando do autismo aqui. Autismo faz tanto, o que ela descreveu aqui? Autismo. Você está lendo aí? Há tanto tempo se fala somente nos interessamos para o assunto. Realmente, a gente não ouve falar muito sobre o autismo, né? As pessoas também são leigas, não entendem. E é importante porque quando a gente ouve falar, é que a gente se dá conta o grau de importância, né? Mas ela está dizendo aqui que tem, olha lá, muito bem. Quando temos alguém na família, é um assunto que é muito interessante. Assim como o Roberto teve, né, tem na família dele, ele passou, ele criou todo esse projeto dentro da escola, ele dá aula, mas você atende como é o seu dia a dia agora para o pessoal que está aqui entender como é que funciona, Roberto. Você faz os atendimentos... Sim, eu faço os atendimentos online e agora eu voltei a fazer os atendimentos presenciais na Sociedade Paulista de Psicanálise, com todos os protocolos de segurança. A gente tem tapete higienizador, álcool gel, máscara, distanciamento, a gente tem tudo lá. Não tem mais aquele cafezinho que aglomerava as pessoas, então está tudo muito bem organizado. Eu estou atendendo algumas pessoas presenciais que me pediram para voltar presencial, porque elas não têm privacidade em casa para fazer online. Mas eu atendo online também, né? Inclusive de outras cidades, pessoal de fora de São Paulo. Então você faz o atendimento online, faz o atendimento presencial, e aí você dá aula lá na escola, né? Dou aula de autismo, né? Pelo fato de ter uma experiência pessoal com autismo. A Nanda está perguntando para você, tenho muita vontade de fazer um curso de psicanálise, tem algum pré-requisito? Então explica para ela como funciona para ela entrar lá para fazer o curso. Você vai adorar, viu, Nanda? Vai. No mínimo ela vai se divertir muito. E, na verdade, o único pré-requisito que a sociedade pede é ter um curso superior, em qualquer área. Lá o público é muito heterogêneo, porque Freud, quando ele criou a psicanálise, olha que ele era médico, né? Neurologista. Ele não queria que a psicanálise ficasse atrelada à medicina, nem atrelada à psicologia, porque ele achava que são ciências que colocam as pessoas dentro de grupos, né? Grupo controle, grupo experimental. Padrões, seguiam padrões. E ele achava que o emocional não segue padrão. Por isso que ele falava que a psicanálise não é ciência, porque não dá para comparar um com o outro e formar grupos de pessoas que pensam iguais ou passaram pelos mesmos traumas. Não é possível isso. As pessoas são únicas e individuais, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E a medicina e a psicologia brigaram muito com Freud, né, na época. Então é que tem uma bronquinha, né? Hoje tem uma bronquinha da psicologia, um pouco, né? Você fala que é psicanalista, tem gente que torce o nariz, assim, né? Então, mas isso não importa o que você faça. O importante é que você, a sua atividade como profissional, ajude alguém. Isso é o mais importante. Porque não existe a terapia perfeita. Existe a terapia que ajuda o indivíduo naquele momento. E olha que interessante. Pessoal que está entrando aqui, eu vou falar uma coisa, olha. Eu assisti a aula do Roberto sobre autismo e o que ficou gravado para mim? Que você não precisa ser esse médico, essa pessoa que sabe tudo para olhar para o outro. Você precisa aprender a olhar para o outro. Quando ele disse isso, Exato. Eu gravei isso na minha memória e falei, eu quero o Roberto comigo na minha live, no meu trabalho. Eu vou trazer o Roberto para Casa 3. As pessoas precisam conhecer o trabalho que é através dele, que é um professor maravilhoso que todos já estão conhecendo aqui. Obrigado. Olha só que bacana. Patrícia, você que está querendo fazer a psicanálise, manda uma mensagem, ele vai te explicar direitinho. Qualquer um de vocês pode entrar, pode fazer. O único pré-requisito é estudar muito, aprender mesmo e aprender a olhar para o outro. Isso ficou gravado para mim, Roberto, no dia da sua aula. Aprender a olhar, porque quando eu olho para o outro, tem um carinho, é cuidar. Olhar quer dizer olhar e cuidar de você. Então, a psicanálise, ela tem esse
imediatamente esse requisito. É você estar olhando para o outro, você ouvir, você entender, né? Então é muito legal. Patrícia, manda mesmo, manda uma mensagem para ele vai responder para você. A Nanda também. A escola fica aqui em São Paulo, é maravilhosa. Sim. Realmente eu estou estudando muito, quase enlouquecendo, mas vamos conseguir, vamos chegar lá. Agora, Roberto, o pessoal que não é de São Paulo consegue fazer também o curso? Acho que sim, que é online, tá agora, né? Não, agora está online, mas o curso é essencialmente presencial, tá? Está online temporariamente, tá? Mas assim que a gente puder, vai voltar de novo presencial, porque a psicanálise é olho no olho, meu. Isso. Não então, tem jeito. Olha só, aí a gente precisa ver alguma indicação, uma escola próxima, para quem está em Santos. Bom, aí não sei se o pessoal lá tem alguma indicação, Roberto, você conhece? Então, a sociedade, ela não indica escola nenhuma, né? Uhum. Porque ela já fez isso e já teve umas experiências ruins, né? Então, fica difícil, assim, tá. a gente... Eu aconselho as pessoas, assim, entrarem no site das escolas, ver o programa, né? Esse negócio de fazer curso de 2 meses, curso rápido, curso de... Não funciona, não é assim que funciona. Gente. Não é assim. A gente vai trabalhar com o ser humano, com as pessoas, né? A gente vai trabalhar com o conteúdo delas, com o emocional. Roberto, outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Se você não tem tempo, se você acha que a psicanálise vai ser um plano B, um a mais, algo para acrescentar, não faça. A não ser que você faça para você conhecer, para se autoconhecer, tudo bem. Né? Eu quero fazer porque é para mim, tá? Ok. Mas se for para trabalhar com o outro, tem que ter tempo integral, porque é muito puxado. Realmente, eles são muito rigorosos. E olha o nível, né? Olha quem está aqui com a gente. Ele já dá para dizer. Imagina. Não é verdade, gente. Ele é mestre em tudo. Maravilhoso. Então, realmente... Eu não conseguiria fazer um curso no qual eu não acredito. Não tenho mínima chance de acreditar nele. Né? Quando eu vi que o tamanho da seriedade que eles levavam isso, então eu falei assim, não, realmente é aqui. Esse curso realmente é sério, né? Não tem boi. Pede para sair, sabe? Pede para sair. Pede para sair. Na minha sala começaram, o pessoal começou comigo, acho que nós éramos em 15 ou 20 pessoas. Hoje nós estamos em 6 pessoas. O pessoal desiste, vai embora mesmo. Pessoal, e cada vai indo embora, vai saindo gente. Pessoas não... Na minha turma formaram 4. Gente, porque é puxado. Eu falei, isso daqui, isso tá parecendo tropa de elite, né? Isso daqui. Gente, posso falar? Eu enlouqueci, mas é verdade. Realmente é muito estudo, as provas, mas eu acho... E é engraçado, porque você às vezes tem aula lá de psicopatologia e você sai da aula achando que você é maluco. Você fala, não, eu tenho isso. Eu sou doido, assim, eu sou isso daí. Né? Você fica achando que não é nada disso. Puxa, tem um pouco de cada, já não sei mais. Eu achei que era o primeiro, agora tenho todas. É normal isso? Na verdade, é normal. Na verdade, nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós temos um pouquinho de psicose, um pouquinho de... Na medida certa, porque o ser humano, ele é esse todo. O que a gente não pode é ter uma doença acima das outras. Né? Porque a gente está sempre entre a neurose, a psicose, um pouquinho de narcisismo. A gente tem um pouquinho disso. A gente é um livro, nós somos um livro de psiquiatria inteiro. Tá? Gente, o que a gente não pode é fazer uma característica se sobrepor a todas as outras. Isso mesmo, isso é importante. Oi, Val, minha prima entrando aqui, querida. Seja bem-vinda, boa noite. Olha só, a live vai ficar gravada, viu? Tudo que vocês quiserem, vocês vão assistir do começo, que vai ser ótimo. É bom nem pesquisar, né, Sérgio? É verdade. Se a gente for pesquisar, vai sair toda a lista, não para mais. Mas olha que eu acho que é legal e que eu aprendi também bastante, né? A minha mãe, Roberto, ela tem alguns desvaneios, tal, foi internada uma vez, enfim. E aí o próprio médico disse mesmo, nós todos temos pontinhos de loucuras, o médico disse assim, loucuras, ele disse. Pontinhos, todos nós. Ele é acionado por várias questões. Então, todos nós temos um pouco. O importante é a gente saber e entender como tratar o profissional sério que vai nos tratar.
Então, gente, olha só, eu quero deixar uma dica, a nossa live está acabando, foi muito rápida, eu vou voltar com o Roberto, nós vamos ter que fazer outra, Beleza. tem muito assunto, tem muita gente me perguntando aqui, Roberto, Brasil todo com a gente aqui, vamos ter que voltar. Mas olha, eu quero deixar essa dica para vocês. O profissional que nós vamos procurar, que responda para a gente, isso é o mais importante. Quem é que vai trabalhar com a gente? Não tem problema nenhum em fazer psicanálise. É importante, a gente recomenda. Se você quer aprender para fazer para você, maravilha. Também se quer trabalhar na área, muito bem-vindo para ser nosso colega, maravilha, né, Roberto? Mas ouvir e olhar o outro, esse é o começo. Então, Roberto, com você, as últimas palavras. Eu já agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente. Muito obrigada. E eu deixo aqui o Roberto com as palavras dele. Roberto, antes de terminar, decifra você em uma palavra. 20 segundos. Uma palavra para me definir? Vai lá. Curiosidade. Curioso. Muito bem. Seja muito bem-vindo para a Casa 3. E deixa umas palavras, 15 segundos para o pessoal que está aqui. Psicanálise não é coisa para maluco. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. É para quem quer realmente ficar bem consigo mesmo.